Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu cantinho aqui na internet. Quero compartilhar com vocês as dificuldades que eu percebi ao trabalhar com projeto social. Já de início, eu vou citar o trabalho de um autor chamado Gerson Heydrich da Silva. E num artigo científico dele que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, de quem tiver interesse acessa porque é muito bom. Ele compartilha um pouco sobre a identidade do educador social na cidade de São Paulo. Mas eu me identifiquei muito com o trabalho dele e fazendo esse roteiro eu já tinha encontrado várias vezes ele, né? Então a gente tinha os mesmos argumentos e depois que eu encontrei o trabalho dele eu vi que realmente combinava muito com a minha realidade que eu vivia. A primeira dificuldade, ou a primeira coisa que eu não gostei muito sendo educador social foi a descontinuidade dos projetos. Então, durante aproximadamente um ano, eu fiz parte de 4 projetos diferentes. Então, trocavam as turmas, trocavam os horários, trocavam os assuntos, trocava tudo, né? Então, isso era muito estranho para mim quando eu entrei. Então, a gente tinha ganhado o orçamento da prefeitura para trabalhar 10 meses ou um ano de prática. E mesmo tendo ganho o orçamento, tendo ganho o dinheiro, a ONG ela optou por cancelar essa parceria com a prefeitura. Então, a gente já tinha os objetivos traçados, tinha o dinheiro na mão e mesmo assim a ONG opta por estar cancelando com quem está, então, pagando por essas oficinas, quem se dispôs a pagar por essas oficinas. Essa é uma questão que me incomodou um pouco, porque a gente não sabia não sabia às vezes até quando ia trabalhar com essas crianças. A gente podia ser pego de surpresa a qualquer momento. Então esse é um ponto que eu realmente acho que não era muito legal. O segundo ponto é a falta de recurso. A falta de recurso, às vezes, ela é capaz de atrapalhar um pouco o andamento da oficina, mas ao mesmo tempo, para o educador que não tem acesso a uma grande variedade de materiais, ele se obriga a ser mais criativo com o pouco que ele tem. Eu acabei sempre sendo muito criativo, tentando variar bastante as oficinas, os materiais utilizados e as práticas pedagógicas para manter essas crianças sempre o mais próximo de mim, né? Como eu já falei outras vezes, o vínculo afetivo ele é muito importante, mas um bom planejamento ele também é. Então, provavelmente, essas duas coisas elas se juntam, elas se encontram e a gente alcança os resultados. Outra questão que chamou bastante atenção desde o início foi a lacuna na formação. E daí eu destaco 2 pontos dentro deste ponto. A lacuna na formação dos professores, que a gente tem pouco acesso, a gente tem pouca prática dentro de sala de aula, né? Então isso é uma coisa que a gente poderia ter mais, poderia ser gerido de outra forma, eu não sei qual seria a solução para isso. Eu percebi uma lacuna na minha formação. Então eu não tinha prática, não tinha conhecimentos, talvez, para estar trabalhando com um grupo tão diverso como o que me era posto naquele momento. Outra dificuldade que eu percebi também dentro da formação era a formação do próprio aluno. Mas eu me deparei com crianças acima de 10 anos que não sabiam ler, né? Então, que vem de uma escola pública, que vem de uma escola do município, e ela chega aos 14 anos e ela não sabe ler. E isso causa exclusão, isso causa bastante complicação na vida dessa criança. Mas eu também vi crianças que deveriam estar com uma leitura mais fluida, com uma capacidade maior de raciocínio lógico, e elas não estavam. Então eu acabava incluindo bastante esses 2 tipos, essas 2 linhas de atividades para os meus pupilos. E o último ponto que eu queria destacar aqui hoje para vocês é a baixa remuneração. Talvez algumas pessoas digam, mas questionem isso, talvez vivam outras realidades. Eu estou falando da minha realidade. A carga horária que a gente tinha no projeto social, eu e os meus colegas, era muito pequena. Às vezes tinha 5 horas por semana, às vezes tinha 10 horas por semana. Então, é muito difícil de viver trabalhando 10 horas por semana. Então, no meu caso e de outras pessoas que eu conheço, elas precisavam arranjar outros tipos de trabalho para conseguir se sustentar, para conseguir continuar dando aula no projeto social. Essa é uma parte ruim, né? Às vezes, não sei se poderíamos pensar numa outra forma de organização, eu não estou aqui propondo uma solução, eu estou apenas compartilhando uma dificuldade que eu tive, né? E que eu via que outros educadores também tinham. E no artigo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês,
a questão dos baixos salários também é trazido com esse argumento de que o educador precisa buscar outras fontes de renda e, infelizmente, não consegue se concentrar nesse trabalho de educação social que é tão importante. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui me assistindo ainda até o final. E eu gostaria de convidar para se inscrever no canal. Eu vou estar lançando vídeos toda semana sobre educação social, formação de professores nessa época de pandemia. É um pouco sobre isso que eu vou tentar trazer as coisas aqui no meu canal. Me embananei todo, mas é isso, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.